Graça e paz. Vamos orar. Paizinho, nós dependemos do Senhor e queremos fazer a Tua vontade, Pai. Por isso nós pedimos, dirige o nosso pensamento, aplane nos nossos caminhos, Pai, e enche, Senhor Deus, este lugar que nós estamos e todos os lugares onde as pessoas vão ouvir a Tua palavra, Pai. Que seja dia de salvação, de cura, dia de libertação, Paizinho. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lembrar de nos inscrevermos para fortalecer o nosso canal. Muito obrigado para quem já está fazendo. Uma pessoa falou para mim essa semana. Eu me inscrevi. E para a gente poder continuar esse trabalho. E depois também tem o gostei e não gostei. Muito obrigada. Estamos estudando Salmos. Já vimos então os autores dos Salmos, já a teologia dos Salmos, os inários que estão nos livros de Salmos. E vamos estudando. Quando a gente tem a Bíblia, é bom analisar. Na Bíblia, eu já procurei nas minhas Bíblias lá em casa, e em todas elas eu achei uma explicação em cada salmo. São frases explicativas que tem antes do salmo. Eles não havia isso nos manuscritos originais. Então, no tempo da Septuaginta não tinha isso. Mas nos manuscritos hebreus, essa explicação que é dada antes do salmo. Alguns não têm explicação nenhuma. São salmos anônimos, então foram registrados sem nenhuma explicação. Mas muitos têm uma explicação. Primeira explicação, o autor. Salmo de Davi, Salmo davídico, Salmo de Asaf, Salmo dos filhos de Coré, Salmo de Moisés, Salmo de Salomão. Então, os cânticos dos degraus. Então, o nome do salmo. Também o fato, a história. Por que foi escrito esse salmo? Então, tem muitos salmos, é muito interessante, e Davi principalmente. Ele registrava, ou o povo registrou depois, o que aconteceu. E estou achando maravilhoso, porque ler na Bíblia cronológica o acontecimento, o sofrimento de Davi, a perseguição, a luta dele e o salmo que ele fez depois disso. Então, o Salmo 3, o Salmo 2, deixa eu ver se é o 2 ou 3, agora é quando ele faz um salmo, porque ele está fugindo do filho dele, de Absalão, que queria tomar o trono dele. O Salmo 51 conta qual foi o acontecimento, o adultério de Davi. O profeta Natã foi lá e repreendeu Davi. E ele então vai se arrepender. É chamado um salmo de arrependimento, de confissão. É o Salmo 51. E isso está explicado antes do salmo. No Salmo 57, ele está na caverna fugindo de Saul. Então, também havia, eu não sei se era uma história, se era uma poesia. Então, eles põem assim, melodia segundo os lagares, segundo os lírios, dedicação da casa, ao mestre de canto. Então, eram explicações para o dia de sábado, que tem explicação antes do salmo. Também tinha uma instrução musical no salmo. Tem uma instrução musical, pode ler lá. Diz assim, ao mestre de canto. Asaf foi o grande mestre de canto. Davi dirigindo, e então mandava para Asaf, acho que era uma partitura, era a poesia, e também dizia assim, para flautas, com instrumento de corda, esse salmo é com instrumento de corda, esse salmo é em tom de oitava, esse salmo é em voz de soprano, para cítara, esse salmo é para ensinar, é um salmo didático, salmo de romagem, que era o salmo quando eles iam andando para Jerusalém. Então, eles não estavam no manuscrito original, mas nos manuscritos hebreus já tinha essas informações para a gente, então,
conhecer melhor e também entender melhor o que o salmista passou naquele tempo. Foi adicionado pelos revisores. Então, no Salmo 3, é o Davi fugindo de Absalão. No Salmo 34, ele se fez de doido para o rei Abimeleque, porque ele poderia ser preso pelo filisteu. Então, ele se fez de doido. Depois ele escreve o Salmo 34, que diz que é o salmo do homem moderno, desesperado. Tem uma característica da poesia, da linguagem hebraica, o paralelismo, paralelo. Existem 5 tipos de paralelismo, mas os mais comuns são o paralelismo de sinônimo. Eles querem dizer a mesma coisa. A primeira linha fala uma coisa e a segunda confirma. No Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um confirmando o outro. Esse é o paralelismo de sinônimo. Ele explica, aprofunda a ideia. E tem o de contraste. O Senhor conhece o caminho dos ímpios, mas o caminho dos justos. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É o contraste. Então, há o que ajuda a ideia e o que dá uma ideia contrastante. Chama-se aí paralelismo, que são os mais comuns, tem mais tipo de paralelismo. Também, os salmos são poesia, do começo ao fim. Era para ser cantados, as poesias cantadas. Versos brancos ou soltos. Não tem o estilo da nossa poesia, nem rima e nem métrica regular. A poesia hebraica, então, é solta, é branca que se fala, e é para cantar. E tem os acrósticos, salmos de acrósticos. O que é isso? São salmos que vão seguindo uma linha. Um exemplo é o Salmo 119. E tem o Salmo 119, cada 8 linhas começa com uma letra. Então, as primeiras 8 linhas está Aleph, a letra A do hebraico. Então, todas essas linhas vão começar com A. Esse é um tipo de acróstico. Então, o Salmo 119, depois as 8 linhas seguintes, seria a letra B. A letra B. Tinha um pastor na nossa igreja que ele gostava muito de acróstico. Então, quando ele ia fazer visita, ele perguntava para a pessoa o nome das pessoas, ele escolhia um e fazia o acróstico. E eu, então, hoje estava fazendo lá em casa e fiz um acróstico do Rubem. Letra R, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Letra U, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias e contemplar a sua formosura e aprender no seu santo templo. Letra B, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças nem só dos seus benefícios. Salmo 103. E Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103 também. E letra N, nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Salmo 119, 93. Então, esse pastor fazia, o reverendo Josué fazia isso. Uma vez eu desafiei a classe e nós fizemos, seguindo o nosso alfabeto, desde o A até o Z. Cada linha procurando um versículo. Eu coloquei aqui só A, ainda que eu ande pelo vale da sombra das mortes. B, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. C, cantai ao Senhor um cântico novo. Então, fazer um acróstico, eles usavam muito, tem muitos salmos acrósticos. Olha aqui, eu vi o 9, o 10, o 25, o 34, o 37, 111, 112, 145. Eles são acrósticos, seguindo o alfabeto hebraico. Seguindo o alfabeto hebraico. Os salmos acrósticos. O menor salmo é o 117, que tem 2 versículos.
O maior é o 119, que tem 176 versículos. E no meio dos dois está o 18. E o Salmo 17 fica bem no meio da Bíblia. Bem no meio da Bíblia. Outra coisa também, que os estudiosos, Deus vai revelando. A gente vai descobrindo as coisas. Então, a mão de Deus, até nessa formação. O primeiro Salmo, Salmo 1, ele é como uma introdução. O Salmo 1 e o Salmo 2, uma introdução. O homem feliz. Feliz, nós vemos, é aquele que obedece, aquele que medita, esse é o homem feliz. E termina lá no 150, que é o homem que vive para Deus. Tem um pastor disse que os salmos do 146 a 150 são o salmo das aleluias. É o render graças, é louvar, é adorar a Deus. Tipos de salmos. Às vezes no salmo nós temos confissão, nós temos louvor, temos petição, temos reclamação, temos queixa. Às vezes no mesmo salmo. Mas tem alguns salmos que são característicos. Por exemplo, quando fala de perdão, a gente fala Salmo 32 e Salmo 51, que vão contar as histórias de Davi pedindo perdão pelo pecado dele. Também o Salmo 23, que é o mais querido e mais conhecido, que fala do pastor, que provê a nossa necessidade, que nos protege. E então, o Salmo às vezes tem louvor, tem petição, às vezes tem reclamação, e tem os imprecatórios que nós vamos ver, esses salmos também. Salmo de louvor e adoração. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei as tuas maravilhas. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Nós temos muitos salmos, a gente acompanha principalmente lá nos finais, os chamados salmos de aleluias. Rendei graças, adorai, bendizei o Senhor. Então eles falam das maravilhas de Deus e esse tempo de adoração. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. E muita gente é curada, porque começa a louvar, começa a adorar, e o Espírito Santo vai trabalhando. O Espírito Santo vai enchendo o coração de paz, de alegria, de esperança. Salmos de louvor e adoração. Salmos penitenciais ou salmos de lamentação. Tristeza por pecados cometidos, seguido de arrependimento, confissão e perdão. Tem muito salmo assim, que o salmista, quando chega na presença de Deus, ele reconhece a pequenez dele, a fragilidade, a inconstância dele, a infidelidade. Então, ele se lamenta, ele se penitencia, ele se arrepende. Esse salmo aqui, 32:5, diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ao mesmo tempo que é um salmo penitencial, é um salmo didático também. Porque o que aconteceu com Davi? Ele pecou, foi triste demais o pecado de Davi. Mas ele dá para nós o caminho. Qual foi o caminho que ele seguiu? Confessou, se arrependeu, confessou e pediu perdão. E Deus é perdoador. Deus é perdoador. Deus perdoa aquele que reconhece, que vê a sua fraqueza, a sua tristeza. Então, são os salmos penitenciais. O 6, o 32, 38, 51, temos muitos salmos que falam dessa penitência. Os salmos históricos, acontecimentos da vida de Israel. É lindo demais. Nós passamos 2 aulas cantando e o salmo que marcou aquelas aulas foi o 78. Nós recebemos dos nossos pais e vamos transmitir aos nossos filhos. E então ele conta toda a história de Israel, desde a chamada de Abraão, e o cativeiro, e o tempo dos juízes, a terra prometida. Então vem
contando e cantando toda a história. No 105, 106, 114, 135 e 136, então, repetição dessa história, que a gente não cansa de ouvir, de pensar e de recordar. Ele fala assim, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder. É um salmo didático também, porque ao mesmo tempo que estava adorando a Deus, estava lembrando a história e contando para os filhos. São salmos históricos. Tem também os salmos messiânicos, proféticos, falam de Jesus. É muito interessante. E o próprio Jesus, ele vai falar lá em Lucas que aquilo que está acontecendo com ele foi profetizado nos Salmos. E Pedro também fala aquilo que está acontecendo foi profetizado nos Salmos. Os Salmos messiânicos. O 22 é por excelência. Então, tem muito detalhe da vida de Jesus que estão nos Salmos. Nesses Salmos messiânicos, proféticos, que falam da vinda de Jesus. Olha só. Cães me cercaram, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. O que aconteceu lá com Jesus. Outro salmo. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançam sortes. Lembro lá no pé da cruz? Eles pegaram as vestes de Jesus e sortearam a túnica de Jesus. Está lá no Salmo 22. Também no 34. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles será quebrado. Quando eles viram que Jesus já estava morto, por isso não quebraram os seus ossos lá na cruz do Calvário. Então, salmos messiânicos, eles estavam sendo preparados para reconhecer quando o Messias chegasse. E tem um tipo de salmo que é muito interessante, são os imprecatórios. Imprecatórios. O que são salmos imprecatórios? São os que pedem vingança contra os inimigos de Deus. E são, então, é o salmista pedindo vingança. É muito estranho. É muito estranho. Nós vamos estudar mais um pouco esses salmos aqui, porque vale a pena, que parece, como que pode o Antigo Testamento ensinar a vingança, mas vamos ver o que acontecia naquele tempo. Então, eu vou ler só um salmo desse aqui. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Salmo 137, 8, 9. Eu quero ler um salmo, o salmo que é o mais querido. Toda criança criada na igreja evangélica, ela é ensinada esse salmo. E eu falo muitas vezes, quando eu não sei o que orar, eu oro o Salmo 23, falando cada palavra, lembrando cada coisa que está registrado aí. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que Deus nos abençoe.